paz do Senhor Jesus. Que alegria estar de volta aqui neste canal para partilhar aquilo que o Senhor tem feito, os grandes feitos dele. E hoje o primeiro vídeo desse ano. E já faz 1 ano e meio que eu não apareço por aqui nessa rede social, nessa plataforma, devido à demanda do último ano. Mas esse ano eu desejo voltar para cá de forma mais assídua, né? Estar aqui compartilhando os feitos do Senhor. Não somente nas outras redes, mas aqui também. Esse é o meu anseio para o ano de 2026. Então, bora lá, como você já viu aí no título, vamos falar sobre algo que é muito significativo para mim. É sobre o profetizar, e nós vamos profetizar sobre o nosso ano. Eu sempre falo da importância de profetizar e não poderia ser diferente. A nossa primeira semana do ano de 2026, profetizarmos sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde, sobre os nossos negócios, mesmo que o cenário seja desfavorável. Então, bora lá. Quero já entrar aí um pedacinho da minha história, partilhar com você aquilo que o Senhor fez. Se você não me conhece, eu sou a Riese Borges, mentora de mulheres cristãs. O Senhor me fez um chamado e eu atendi. Aqui no canal eu conto um pouco do meu testemunho, dá uma olhadinha nos outros vídeos, em que ali eu conto como foi o meu chamado diante de um cenário tão desfavorável. Eu vou contar um pedacinho agora para você sobre o profetizar, mesmo que o cenário seja desfavorável. Bora lá. Eu quero falar sobre a palavra de Deus, o que é dito ali em Ezequiel 37. Eu já conto porque que eu escolhi esse verso, esse capítulo, na verdade, que é tão significativo para mim. Vamos ler ali os primeiros versos do capítulo 37 de Ezequiel, que diz assim: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou em um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que esses ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o que sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos, e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões, em vocês farei aparecer carne, sobre vocês e o cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. E então vocês saberão que eu sou o Senhor. Glória a Deus por esta palavra. E ali a palavra vai nos revelando que Ezequiel fez como Deus ordenou. E se esse vídeo chegou até você é porque Deus está te ordenando neste tempo profetizar. Mesmo que o seu cenário pareça um vale de ossos secos, mesmo que o seu cenário pareça não ter saída, mesmo que o seu cenário esteja desfavorável. Eu quero falar o que o Senhor falou comigo a respeito dessa palavra. É uma história um tanto interessante e eu lembro que essa palavra eu já tinha escutado muitas vezes na minha vida. O vale de ossos secos, profetiza sobre o vale de ossos secos. E me recordo que um dia eu grávida ali na minha segunda gravidez ali, que eu estava grávida do Ravi. Quem não conhece a minha história, eu passei por 2 perdas gestacionais, e a primeira foi uma ectópica, que eu conto todos os detalhes aqui no canal, e a segunda foi uma perda gestacional tardia, ali que eu estava indo já pro 7º mês de gestação. Então bora lá, esse cenário ali no 7º mês, um domingo eu acordei e eu não tava aquela sonolência, né, que a gestação ela traz. Eu não estava muito animada para ir para a igreja. Eu cultuava na parte da manhã, era 9 horas o culto. E aquele dia eu acordei, o celular despertou, eu falei: eu já não tô com vontade de ir para a igreja. Hoje eu não tô, hoje eu queria ficar só deitadinha.
E eu lembro que veio eu falo muito com Deus através da palavra, né? E eu lembro que naquele dia veio no meu coração de perguntar para Deus se ele queria que eu fosse para a igreja. Deus sempre vai querer, né? Que nós estejamos em comunhão, isso é verdade. Mas eu decidi perguntar para Deus. E eu lembro ali que com muita graça eu abri a Bíblia e estava ali em Hebreus falando que não perca, né? O costume de ir às reuniões. E eu vou deixar aqui qual é o verso e o capítulo, né? Qual o Senhor falou comigo ali em Hebreus, agora de cabeça eu não vou lembrar. E aí eu lembro que aquilo ardeu tão forte, eu falei, tá bom, bora lá. Levantei, tomei um banho, chamei meu esposo, nós fomos cultuar. E quando chegamos naquela igreja, foi muito bom, né, a ministração dos louvores, e aí chegou a palavra. Eu lembro que foi um convidado, isso há quase 3 anos atrás. 3 anos atrás, vai fazer agora em fevereiro. Não, em janeiro, foi no finalzinho de janeiro. Então, eu lembro que nesse cenário eu estava lá, era o ano de 2023, e o pregador que veio, né, de fora, falou que ia ali ministrar Ezequiel 37. Aí quando veio, falei, o vale dos ossos secos, profetiza sobre o vale dos ossos secos, a vida. Eu falei, não acredito que vai ser essa pregação. Eu saí da minha casa, queria escutar algo novo, e eu fui muito audaciosa e prepotente, confesso. E eu falei, não queria sair de casa para ouvir isso. E foi muito interessante que ele trouxe ali aquela pregação e ecoou de um modo novo em meu coração. Como a palavra ela se renova, né? E Deus dá uma revelação ao teu filho para aquele dia e veio de encontro com o meu coração. E eu fiquei tão, nossa, eu precisava dessa palavra, que palavra abençoadora. E aí na segunda eu falei onde eu trabalhava para as pessoas, aquela passagem ecoou dentro do meu coração, como foi ministrado. Profetiza, né? Eu lembro que o ministrador falou assim, a vida profetiza, profetiza. E assim foi, isso no domingo, no culto de domingo. Quando foi na terça-feira, eu lembro que eu tinha uma consulta no dia seguinte de rotina, né? A rotina da gravidez, e aí eu tinha me perdido no tempo. Falei, meu Deus, eu tenho uma consulta agora no dia seguinte, né? Eu falei, então deixa eu me organizar. Avisei no trabalho que no dia seguinte eu iria chegar um pouco mais tarde, porque eu ia ter consulta na parte da manhã. E assim foi. Eu lembro que eu cheguei pra ir, né, naquele hospital já estava bem desafiador. Muito trânsito, eu tava com medo de perder a consulta, eu já tinha quase esquecido, né? E aí, quando eu cheguei lá naquela consulta, o médico me atendeu e, como sempre fazia, né, a barriga já estava grande, ele já escutava dali mesmo do hospital não, da clínica, né, a clínica ali de consulta, e nesse dia não achou batimentos cardíacos. Naquele que procurava, né, aqueles que ficam na sala mesmo do médico, e aí ele me orientou aí no próprio prédio, né, e no hospital, na maternidade, para ver, né, porque ele não estava achando. E assim eu fui, mas eu já sabia que tinha algo. Já alguns dias eu tava já sentindo que alguma coisa ia acontecer, né? A palavra do Senhor diz que Deus revela tudo que ele vai fazer aos teus profetas. E eu sei, né? Já até contei aqui nas redes sociais que o Senhor me revelou, e me revelou com graça o que iria acontecer. E aí eu fui, né? Não tinha batimentos, de fato, não tinha mais batimentos cardíacos no meu filho. E eu lembro que naquele dia foi comprovado, né, que não tinha mais vida. E eu falava assim pra minha mãe, eu fui no domingo no culto, eu tenho certeza que tem vida. Eu lembro que Deus falava na palavra que era para profetizar, E minha mãe olhava para mim e falava, não tem, né? Não tem mais bebê, o bebê partiu. E ela falava ali com muita graça, né? Era o meu Ravi. E eu lembro que aquilo ali mexeu muito comigo. Eu falei, mas como Deus deu a palavra? E aí depois eu perguntei, mas Deus não me falou, né? Deus não falou que iria levar. E eu lembrei que Deus tinha falado sim, uma semana antes, em um sonho comigo, que meu filho nascia de forma prematura, era exatamente o tempo que ele estava. E que não tinha, né? Em outros significativos não tinha mais vida. Foi
foi Deus de detalhes, ele contou em um sonho com os detalhes, mas eu só assimilei depois. E aí, né, descobriu que não tinha, foi induzido o parto, passei por todo o processo, né, e aí aconteceu. Quando foi no dia de que eu já estava ali no hospital, já tinha feito parto, no outro dia eu fui tomada em espírito, ecoava aquela palavra, Ezequiel 37. E eu comecei a declarar vida sobre o meu ventre, declarar vida sobre mim, declarar vida sobre tudo. Né? Eu declarava tudo, declarava vida sobre o meu casamento. Eu fui tomada no espírito em qual eu não conseguia parar de chorar, não só, eu não digo que foi só, não chorava de dor do luto, eu chorava, claro que pela situação, mas fui tomada pelo Espírito em uma paz que excediu o entendimento e declarando e tomada, falando. Eu acho que aquilo ali durou uns 20 minutos, e eu declarando, e foi muito... renovou meu vigor naquele momento. E quando assim foi, voltei para casa, né? O Senhor começou a ministrar no meu coração, o meu chamado. E nesse cenário eu falava com Deus todos os dias, no devocional, eu buscava presença, buscava por respostas, né? E por direção de Deus. E passou-se um ano. E quando passa um ano, né? Quem já passou pela experiência da perda já vai entender o porquê profetizar. Quando passa exato um ano, há um ano muito significativo, há um ano que passei por uma entrega, ou até mesmo um nascimento, você revive, né, aquilo que você passou, como que foi aquele período, como você acaba revivendo, né, ali na memória. E não foi diferente comigo. Passou-se exato um ano, e eu lembro que eu fui cultuar na mesma igreja e eu convidei, né? Eu já estava vivendo um novo tempo com Deus, convidei Deus para estar comigo, que Ele falasse comigo. E eu lembrando, nossa, eu lembro que aquele ano eu não queria ir, hoje eu tô desejosa, né, de estar, mas eu não queria ir na condição que estava grávida, estava mais sonolenta. E aí fui, me arrumei, fui animada, cultuar, e eu lembro que foi ministrado louvor exato um ano. Eu fui ministrado louvor e aí foi o pastor, ali o pastor da casa mesmo, e ele foi falando que ele queria trazer uma palavra, né, que o Senhor trouxe ao coração dele. E aí ele falou Ezequiel 37. E aí eu fui tomada mais uma vez no Espírito. Eu escutava a pregação dele, mas na hora que eu abri a Bíblia, o Senhor começou a falar ao meu coração que eu era o vale de ossos secos. Ele falava assim, sabe esse rebuliço? Falava que no meu interior, sabe esse rebuliço que você escutou nesse último ano? Você sabe esse barulho que ecoou dentro de você? Você sabe, era eu. Ele falou que eu era o vale de ossos secos. Eu estava morta. Você estava morta por conta do luto? Não, eu estava morta por conta do engano. Eu estava morta porque eu estava perdida. Eu estava morta porque não tinha mais vida, não tinha mais Cristo na minha vida. Eu achava que tinha, mas não tinha. As minhas ações não transbordavam do Espírito Santo, o meu comportamento. E eu lembro que ali eu falei, meu Deus, um ano depois veio a resposta. E aí Deus me mostrou como que foi naquele hospital. Ele falou assim, enquanto você declarava vida, era em você. Eu achava que tinha que ser no meu ventre, achava que tinha algum diagnóstico, que não foi comprovado nenhum diagnóstico. Hoje eu entendo que fazia parte da minha história. E aí eu vi a resposta de Deus. Riese, por que você decidiu contar essa história? Porque o cenário era desfavorável. Eu estava num leito de hospital, eu tinha acabado de passar por um parto de um natimorto, aonde o bebê nasce ali sem vida. Tem ali um parto, mas não tem vida. Eu não tive a graça e o privilégio de escutar aquele chorinho que toda mãe fala que ali você renasce. Não, eu não acessei disso, mas eu acessei de presença. Eu pude renascer ali quando eu sentir a presença de Deus naquele quarto, em que aquela atmosfera era de vida, mesmo que o cenário fosse desfavorável. Então hoje eu quero te convidar a ir nessa direção. Declara vida onde você está, Riese, mas eu estou passando por cenários desafiadores, de total escassez, de desemprego, de casamento frustrado. Profetiza. Sabe por quê?
Porque quando Deus nos ordena profetizar, e quando ele diz ali para Ezequiel, profetiza, Ezequiel perguntou para ele, tu sabes se pode? E Deus está falando para você profetizar hoje onde você está. Profetiza no seu negócio, profetiza no seu ministério, profetiza na tua igreja, profetiza no teu casamento. Profetiza. A gente não acorda com vontade de declarar e muito menos profetizar bênçãos quando a gente olha o cenário desfavorável. Mas o Senhor me traz graça hoje para declarar sobre a tua vida, declarar novidade de vida que você possa acessar. E nós sabemos o que vai sendo dito ali, vai dizendo que quando Ezequiel profetizou, houve um barulho. Não se espante de ouvir o barulho, não se espante de ver criando vida. Eu vi tendões sendo criado em mim, porque eu estava só o osso, e não é sobre o físico, era o meu espírito, a minha alma clamava por uma presença que eu nem sabia que existia. O meu coração é enganoso, mas o espírito não. Quando nós fortalecemos o espírito, ele vem, ele fortalece. E Deus soprou o espírito. Houve a manifestação de vida. E ele tem isso para a tua vida. Declara sobre o teu ano de 2026. Declara vida sobre você. Declara vida sobre a tua vida. Eu não sei como você se encontra, mas que graça que o Senhor, a palavra do Senhor diz que ele sonda os corações. Ele sabe como você chegou até esse vídeo. Ele sabe como você está se sentindo. E eu oro para que você seja renovado em paz, que você seja renovado em alegria, que o fruto do Espírito Santo flua sobre ti, assim como Deus fez comigo. Me trouxe um chamado, me levou a viver o novo com Ele, porque eu escolhi lá atrás, mesmo num cenário de tamanha dor, passando pela minha segunda entrega, meu segundo bebê aos céus, voltando daquela maternidade de colo vazio, eu escolhi profetizar, eu escolhi ouvir o que Deus tinha me ordenado fazer. A Bíblia está repleta de pessoas que escolheram escutar a Deus. Eu sou boca profética, atalaia aqui na terra, para falar o que Deus está te ordenando a este tempo. Profetiza, declare vida. Noé ouviu de Deus e escolheu crer, mesmo que não tinha uma nuvem no céu apontando que haveria um dilúvio. Abraão escolheu confiar. Todos que passaram antes da gente escolheram confiar na promessa. Então confia. Qual foi a promessa que Deus te trouxe? Eu oro para que o Espírito Santo te traga a memória, para que você possa profetizar sobre ela, para que você possa reivindicar, Deus, eu quero acesso, Deus, eu quero essa vida que o Senhor já me prometeu. Declara. Eu espero que tenha feito sentido isso que eu escolhi partilhar hoje com você, o primeiro vídeo do ano aqui no canal. Eu voltarei aqui de forma mais assídua, contando mais experiências, mais vivências que eu tenho, né, no meu plano de mentoria, acompanhando mulheres já de todo o Brasil e de alguns países. Eu vou vir contar aqui o que o Senhor tem feito e tudo aquilo que Ele ordenar para este tempo. E me conta, você vai profetizar sobre o quê? Declara, profetiza aqui nos comentários, para que eu possa também orar e interceder por ti. Que nós possamos nos ver nos próximos vídeos e até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.